Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre a presença de Deus, a presença poderosa de Deus, né? A coisa mais especial, mais importante, mais fundamental é a presença de Deus. Vamos correr para a presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos ter sede da presença de Deus, porque ela é o total diferencial na vida daquele que tem a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é através da busca, ela é através da oração, da dedicação. E pessoas alcançaram promessas, pessoas alcançaram testemunhos por causa da presença de Deus. E hoje neste vídeo eu quero chamar a presença de Deus sobre a sua vida. Que a presença poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra, que a presença poderosa do cuidado, do zelo, da proteção, do livramento e da salvação esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Porque a presença de Deus, nós precisamos dessa presença. É a coisa mais importante. O anjo Gabriel disse à mãe do Senhor Jesus: o Espírito de Deus se apossará de ti e você gerará o Salvador, o Cristo, aquele que tirará os pecados do mundo. O Espírito de Deus tomou Maria e ela gerou o Salvador. E o Salvador, ele veio e morreu por nós e ressuscitou, e ele voltará. Jesus Cristo voltará. Mas ele disse: eis que deixarei a minha presença, eu vou para o Pai, mas o meu Espírito permanecerá entre vós. E eu quero te convidar, eu quero te chamar a ser tomado por esse Espírito, porque esse Espírito, ele faz a total diferença na nossa vida. Quero falar sobre a presença de Deus. E se tem algo que eu gosto de falar, se tem algo que eu gosto de focar, que eu gosto de expressar, se tem algo que eu gosto de ser bastante incisivo, é falar sobre a presença de Deus. Por quê? Porque eu sei que todos os heróis da fé, que todos os reis de Israel, que o próprio Jesus, esses homens, eles tiveram sucesso, vitórias, porque eles eram cheios da presença de Deus. Eles eram cheios da presença de Deus com eles. Aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, aqui diz o quanto que nós somos dependentes da presença de Deus e que precisamos da presença de Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo 6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias está sendo inspirado por Deus e dizendo que terá momentos, desafios na vida, que a gente não vai solucionar somente com as influências, com o network, que a gente não vai resolver somente com a nossa formação, com a nossa inteligência, com a força humana, com a capacidade humana, com as influências, com as amizades. Mas há momentos e desafios na vida que a gente vai precisar do Espírito de Deus ao nosso lado. É isso que Zacarias está dizendo aqui. E eu quero chamar você, eu quero convidar você a receber essa presença de Deus. A presença que cura a doença, que prospera, que liberta, que livra, que salva. Essa presença, ela é poderosa. E Zacarias deixa bem claro, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. De repente, se tem alguma coisa presa na sua vida, alguma coisa que você tem encontrado uma resistência, uma perseguição, algo que está travado, eu quero dizer que a presença poderosa de Deus está alcançando, está destravando, está liberando o seu caminho, a sua vida. Se tem algo na área da sua vida, na sua vida que está preso, eu quero dizer que Jesus está libertando você. Que a presença poderosa do Senhor
está te alcançando, te abençoando, te fortalecendo, te libertando, seja na carreira profissional, seja na vida sentimental, seja na sua saúde. A presença de Deus, ela te toca aí, porque tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem situações, tem desafios na vida que nós precisamos do Espírito de Deus. E o profeta Zacarias, ele está mencionando sobre isso. Ele está chamando, vamos buscar o Espírito de Deus. Porque tem situações e desafios na vida que a gente não resolverá somente com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa formação, né? Com a nossa influência na sociedade, mas será necessário o Espírito de Deus junto com a gente. Eu quero dizer que José, ele chegou a ser governador do Egito por causa do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele revelou os sonhos das vacas gordas e das vacas magras de Faraó, Faraó disse assim: quem será melhor do que este rapaz, este homem, para governar o Egito? Porque nele há o Espírito de Deus. Faraó reconheceu. O Espírito de Deus tirou um menino que foi rejeitado pela família improvável e que estava numa masmorra e fez dele se tornar o governador do Egito. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E o próprio Faraó reconheceu que nele havia o Espírito de Deus. Um rapaz que foi rejeitado pela sua família, um rapaz que foi acusado injustamente, mas que apesar de tudo isso, ele tinha algo que era a coisa mais fundamental e mais preciosa que ele deveria ter e que ele não perdeu, que foi a presença de Deus sobre a vida dele. A ponto de um rei, de um faraó, né, que não tinha nem judeu ele era, nem da descendência de Abraão era, reconhecer que Deus estava na vida dele, como seu antigo patrão também reconhecia, o Potifar, que Deus era na vida dele. O que fazia a diferença, o que fez de José, sendo improvável, a se tornar vitorioso, abençoado e vencer os desafios que ele passou, foi a presença de Deus. O menino que foi rejeitado, o menino que foi abandonado e que quase foi morto pelos próprios irmãos, né? Se acendeu como governador do Egito porque tinha o Espírito de Deus. Davi também, que não foi nem chamado para estar nas escolhas daquele que o profeta Samuel ia ungir os seus irmãos, ali estava Jessé, estavam os seus irmãos. Davi não foi nem chamado para ser colocado ali diante dos outros irmãos, porque talvez ele seria o rei. Nem chamado ele foi, porque ele era improvável, ele era um caçula, ele era o 8º filho de Jessé, mas o Espírito de Deus tinha escolhido. Apesar de nem a família dele acreditar, de nem o pai acreditar, o Espírito de Deus estava sobre Davi. Quero salientar aqui, José era improvável, Davi era improvável. Qual que eram as condições de Davi vencer Golias? Nenhuma. Mas havia algo diferente na vida de Davi, que era a presença de Deus sobre a vida dele. Eu quero dizer, né? Eu estou aqui falando esse vídeo e dizendo do quanto é essencial a presença de Deus, do quanto que é fundamental, especial a presença de Deus, que Jesus, Deus, escolheu pessoas improváveis, José, Davi, mas que eles se destacaram, que eles venceram, que eles romperam, que eles alcançaram a promessa, porque neles havia a presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa: se você quer alcançar o melhor de Deus sobre a sua vida, se você quer alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida, tenha sede da presença de Deus, tenha sede do poder de Deus, tenha sede de Deus, busque essa presença, se encha dessa presença. Como os apóstolos eram cheios da presença de Deus para curar enfermos, expulsar os demônios e pregar a palavra de Deus. Jesus era improvável perante os religiosos daquele tempo. Eles diziam: que poderá sair de Nazaré? Poderá sair alguma coisa de Nazaré?
Mas o que eu quero destacar nesse vídeo é que, apesar de José ser improvável, apesar de Davi ser improvável, Jesus ser improvável, e ser escarnecido, ser debochado, humilhado, e dizendo que profeta, nunca saiu profeta de Nazaré, por acaso poderá sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas eu quero dizer uma coisa, o que fez o diferencial na vida desses homens foi a presença, o Espírito de Deus sobre a vida deles. Porque apesar de ter eles controle e talentos para administração, para guerra, para outras funções, neles também havia a presença de Deus. E isso era o diferencial na vida de Jesus, na vida de Davi, na vida de José. Era a presença, era o Espírito de Deus que estava sobre eles. Davi não tinha condições de vencer aquele gigante. José não tinha condições de se tornar governador do Egito, né? Não somente por causa da capacidade humana, mas a condição ela entrou porque neles havia a presença de Deus. Neles havia o Espírito de Deus sobre eles. E que esse Espírito ele possa te dar talentos, que esse Espírito possa te dar habilidades, capacidades, potenciais, que esse Espírito de Deus possa iluminar a sua mente, tomar o seu coração, tomar o seu emocional. É o meu desejo para a sua vida. Jesus era improvável perante os religiosos daquele tempo. José era improvável perante os irmãos. Davi era improvável perante a família e ao enfrentamento com o gigante Golias. Sansão, ele era um homem comum. A Bíblia diz que quando a Dalila enganou Sansão e os filisteus cortaram o cabelo de Sansão, ele perdeu a sua força. Mas a palavra de Deus fala que quando surgiu os homens e Sansão estava com o cabelo longo e surgiu os inimigos, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomava Sansão e ele tomava uma força. E ali ele conseguia, executar várias pessoas. Ele matava vários inimigos, somente uma pessoa conseguia matar várias pessoas, porque o Espírito de Deus tomava e dava força a Sansão. Como Salomão se tornou um dos reis mais vitoriosos e mais prósperos do mundo, porque o Espírito de Deus tomou Salomão e encheu Salomão de sabedoria. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou te mostrando que a presença de Deus fez desses homens pessoas bem-sucedidas, pessoas vitoriosas, pessoas que se destacaram e que ficaram marcadas, registradas na Bíblia, no livro, na palavra de Deus. E por isso hoje nós falamos sobre a presença de Deus. Para terminar aqui, eu quero falar de João capítulo 15, versículo 5, que Jesus ele diz, a presença dele, ele frisa novamente em cima de Zacarias capítulo 4, versículo 6. A gente está falando sobre a presença de Deus, de pessoas, de autores bíblicos que eram improváveis e que somente eles não teriam alcançado o que eles alcançaram se não fosse a presença de Deus. Porque a sabedoria de Salomão vinha do Espírito de Deus. O poder de Jesus vinha do Espírito de Deus. Os milagres que Jesus fazia vinha do Espírito de Deus. A força que Sansão tinha vinha do Espírito de Deus. As habilidades de administração, de governança e de interpretação de sonhos de José vinha do Espírito de Deus. A habilidade de guerra, de administração e de enfrentamento de batalha que Davi tinha, porque ele jamais perdeu uma batalha, e vencendo até um gigante bem superior em estatura, em força, veio do Espírito de Deus. Homens que eram improváveis, mas que se tornaram prováveis, se tornaram habilitados, capacitados, cheios de potenciais, porque a presença de Deus fazia diferença na vida deles. E por isso que eu estou falando, abordei vários autores aqui, vários personagens da Bíblia, que eu falo que eles obteve vitórias, obteve promessas na Bíblia por causa do Espírito de Deus. E provando isso, eu convido você e chamo você a ter essa presença de Deus, que você ore, que você busque, que você diga todos os dias, Senhor, eu quero a tua presença. Que o Senhor esteja comigo, me protegendo, me dando sabedoria, me dando capacidade, me dando visão, me dando estratégia, porque isso faz total diferença na vida nossa. Aqui em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, Jesus, sem mim nada podeis fazer. Jesus está deixando bem claro, sem o meu Espírito a gente não pode
Sem o meu Espírito, você não pode fazer nada. Que essa presença de Deus, eu quero desejar, eu quero declarar que essa presença poderosa de Deus esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu casamento, esteja sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, esteja sobre a sua saúde, esteja sobre a sua mente, sobre o seu coração. Eu quero declarar, eu quero liberar que você alcance, que você seja diferente, que você seja diferenciado, como Davi, como José, como Salomão, como Jesus era, porque neles havia a presença de Deus. No mais, um forte abraço e que a presença grandiosa do Senhor Jesus, que a presença grandiosa de Deus tome a sua vida e a sua família. Um forte abraço.